Senhor. Capítulo 4 de Efésios, verso 1 ao verso número 4. A Bíblia diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que vocês receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Amém, queridos? Amando, mas sendo suporte. Esse é o tema desta noite, da nossa ministração. Nós estamos apontando para a igreja uma direção espiritual para esse ano de 2018. Você já aprendeu que pessoas são a nossa prioridade. Invista em pessoas. Dedique seu tempo para as pessoas. Ame as pessoas. Procure estar com pessoas. Pessoas são a nossa prioridade como igreja. Você também já aprendeu que o cuidado é a nossa missão. Amado, cuide das pessoas. Começando pela sua família. Cuide dos seus irmãos mais fracos na fé. Cuide daqueles que estão precisando de um ombro amigo, de um amparo. Cuide daquelas pessoas que estão enfraquecidas diante do Senhor. Precisamos, como irmãos em Cristo, cuidarmos mutuamente. Você aprendeu também que uns aos outros é o nosso foco. Ninguém é maduro a ponto de dizer que não precisa de ajuda e não precisa de crescer. E ninguém é tão pequeno a ponto de dizer: eu não posso ajudar ninguém. Independente da posição espiritual, do crescimento que você tem, do quanto você conhece ao Senhor, você pode ministrar, você pode ajudar, você pode ser suporte, amparo, auxílio a uma outra pessoa. E esse é o nosso foco quanto igreja. E para fazermos tudo isso, irmãos, nós precisamos amar. O amor é a base de tudo isso. O amor é a base de todos os outros, as outras ações que nós vamos desenvolver como cristãos. Se nós não amamos uns aos outros, nada mais nós vamos fazer com excelência enquanto família do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada eu falei a vocês sobre relacionamentos. Ministrei sobre a importância de estarmos nos relacionando mutuamente. Falei aos irmãos que os nossos relacionamentos, eles são preservados ou eles são curados, ou eles são restaurados, se nós desenvolvermos 4 passos. Primeiro passo, oração. Não existe relacionamento que resiste à oração. Não existe relacionamento que não vai ser transformado, curado, sarado com oração. Então ore. Ore para que o relacionamento não seja afetado, mas ore para que aquele que foi afetado possa ser curado. A oração, ela cura, ela restaura relacionamentos. Perdão. Não existe relacionamento que não seja transformado quando há perdão. Portanto, perdoe. Ministre o perdão às pessoas. Nós falamos também sobre sujeição. Quando nós tratamos de relacionamento, e se nós nos submetermos mutuamente, esse relacionamento ele vai ser fortalecido. Se nós nos sujeitamos aos nossos irmãos em Cristo, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar. E nós ainda falamos sobre confissão. Quando nós temos alguma falha e quando nós reconhecemos alguma falha, nós temos que confessar esse erro aos nossos irmãos e poder assim restaurar a nossa comunhão. Hoje nós vamos avançar, nós vamos caminhar. Eu quero que os irmãos percebam, queridos, que nós estamos numa linha de ascendência. Nós estamos apresentando a você paulatinamente, em doses homeopáticas, alguns princípios para que nós possamos, como igreja, cumprir a nossa missão. Então hoje nós vamos apresentar mais 3 princípios, mais 3 virtudes, mais 3 qualidades, para que então nós, no nosso relacionamento cristão, possamos cumprir o nosso chamado ministerial. Hoje nós vamos falar sobre edificação mútua. Como é importante nós nos edificarmos mutuamente.
Como é importante eu dividir com você aquilo que eu conheço da palavra e do Senhor. Como é importante você dividir comigo aquilo que você conhece do Senhor Jesus Cristo. E assim nós nos edificamos mutuamente. Nós vamos falar sobre levar as cargas uns dos outros. Queridos, tem muita gente que está cansada, sobrecarregada. Pessoas estão fatigadas. Pessoas estão exaustas. E nós precisamos nos colocar ao lado desses irmãos para fortalecê-los. Dizer, eu quero carregar junto com você o seu fardo. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Não quero que você fique sozinha. Conte comigo. E também quero falar sobre a benevolência. Como é importante nós termos essa atitude para com as outras pessoas. E dessa forma, meus irmãos, nós vamos então ser suportes, edificando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros e sendo benevolente. Essas três virtudes, elas apontam para o suporte. A necessidade de estar ao lado, a necessidade de estar abraçando e dizer, irmão, vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos perseverar juntos. Não desanime, não se entregue, não pare, não desista. A jornada é difícil, a carga é pesada, o fardo é grande, mas eu estou aqui do seu lado. Isso é suporte, meus irmãos. Suportar não é aquela ideia de aguentar, aquele irmão chato, né? Aquele irmão ceboso, aquele irmão crica. Não é o suportar no sentido, eu preciso conviver com aquela pessoa. Suporte é você se colocar ao lado, é você abraçar a pessoa e você dizer, eu vou caminhar com você. Suporte é quando alguém machuca uma perna, quebra um pé e não pode andar sozinho, então você abraça aquela pessoa e ela se apoia nos seus ombros e agora você dá suporte para ela poder caminhar. É isso que nós temos que fazer em relação aos nossos irmãos, nos colocar ao lado para ajudá-los nessa jornada. Paulo, no texto que nós lemos, meus irmãos, ele fala da unidade da fé. O apóstolo Paulo aponta para essa perspectiva no versículo número 3, procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4, verso 5 e verso 6, ele repete, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo está dizendo à igreja, ande em unidade, caminhe junto. Estejam abraçados, estejam unidos. E quando nós caminhamos em unidade, abraçados, unidos, nós vamos ser suporte, meus amados, uns para com os outros. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos caminhar nessa direção. A unidade da fé, que é fruto da nossa unidade. A unidade da fé é fruto da minha unidade com você. A unidade da igreja, ela é fruto dos relacionamentos que nós desenvolvemos, mas é também fruto da minha unidade com Jesus Cristo. Nós não vamos ter uma unidade na fé se eu não estou unido com Cristo, eu pessoalmente, individualmente. Então o primeiro passo para a igreja estar unida é eu ter uma união com o Senhor Jesus Cristo. É eu estar em plena comunhão com Ele. E uma vez que eu estou em união com Cristo, e eu estou em união com os meus irmãos, a igreja, ela vai caminhar unida. Amém, queridos? E quando nós caminhamos unidos, nós vamos ser suportes. Por quê? Porque Jesus, Ele nos usa para dar esse suporte. Jesus, Ele nos capacita a sermos esse suporte. A partir do verso 7, Paulo começa a falar sobre alguns dons, algumas atribuições que ele derrama sobre a igreja, para que a igreja então ministre mutuamente. E esses dons, essas atribuições, elas são dadas pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem nos capacita para que nós possamos ser suportes uns aos outros. O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que une a igreja, ele nos dá essa capacidade de podermos nos suportar juntos, unidos diante do nosso Deus. Primeira atitude nossa como cristãos para sermos suportes é levar as cargas uns dos outros. Do verso 1 até o verso 6 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala no verso 1 de um chamado. Andeis de modo digno do chamado que vocês receberam. No verso 2, meus irmãos, ele fala com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor.
Então a primeira virtude que eu preciso desenvolver é ajudar os meus irmãos a carregarem as suas cargas, os seus fardos. Deus nos chama para isso, queridos. Nós temos um chamado, e esse chamado exige esses atributos que Paulo destaca. O seu chamado como cristão, o meu chamado como cristão, exige de nós humildade, mansidão, paciência e a disposição de, em amor, suportar, ajudar os meus irmãos nas suas dificuldades. Esse chamado precisa ser desenvolvido para que então nós possamos ser um só corpo. Quando eu desenvolvo o meu chamado, quando eu entendo a minha missão, quando eu faço a vontade de Deus, eu vou trazer união para a minha igreja. Eu vou trabalhar para que então nós possamos viver aquilo que o apóstolo Paulo fala no verso 4 ao verso 6, um só Deus, um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Não é a minha fé e a fé do irmão, não é o meu Deus e o Deus do irmão, não é o meu corpo e o corpo do irmão, mas nós estamos todos unidos para a glória de Deus, por todos, porque Ele está em todos e Ele age em todos. A igreja, ela precisa estar unida em um só corpo. Isso nos leva, meus irmãos, a nos colocar à disposição daqueles que estão fracos. Há muitas coisas que nos trazem peso. O que traz sobrecarga sobre a sua vida, querido? Quais são as circunstâncias que colocam peso sobre os seus ombros? Muito provavelmente no seu trabalho existem fardos, que você chega em casa moído, você chega em casa bagaço, só a capa da gaita. Muitos de nós, nos nossos trabalhos, no nosso emprego, no nosso dia a dia, correndo atrás do nosso ganho-pão, nós nos sobrecarregamos. É dificuldades, é problemas, são coisas que nós enfrentamos e nós guardamos isso. Na nossa família, muitas vezes a administração familiar, ela traz sobrecarga, ela traz peso sobre os nossos ombros. Enfim, o que é que traz peso sobre você? Muitas coisas vão trazer sobrecarga sobre a sua vida. E o que nós fazemos para aliviar essas cargas? O que nós fazemos para aliviar esses pesos? Como que nós temos que agir para não ficarmos sobrecarregados? Muitas vezes nós não sabemos como nós vamos agir para que nós tenhamos então um alívio desse acúmulo. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, passar das semanas, passar dos meses, você acumula mais peso do que você libera peso dos seus ombros. Porque você tem menos válvula de escape, você tem menos oportunidades, você tem menos pessoas, você tem menos ocasiões para aliviar o peso. E você tem muito mais situações que trazem peso. Então a balança, ela começa a pender para o lado do peso, da sobrecarga, e vai acumulando peso. E vai acumulando, até chegar num ponto em que eu e você estamos sufocados de tanta sobrecarga sobre as nossas vidas. Mas Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus Cristo fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua falando: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok, aí você diz assim: pastor, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo esse alívio para os meus fardos? Pastor, qual que é a fórmula para que eu não acumular sobrepeso na minha vida? Nós não sabemos muitas vezes como fazer isso. E eu quero dizer para você que a oração é uma forma de você aliviar os fardos da sua vida. Ore a Deus, vá a Deus, se derrame diante do Senhor, chore diante dele, coloque diante dele todas as suas dores, as suas angústias, as suas aflições. A oração é uma maneira que nós podemos aliviar os fardos que estão sobrecarregando as nossas vidas. Esteja em comunhão, querido. Viva em comunhão, porque a comunhão vai te ajudar também a você dividir um pouco essa carga. Muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, isolados, nós não temos com quem dividir o peso.
A pessoa que vive sozinha, que não está na comunhão, que não participa do dia a dia da igreja, ela tende a trazer mais peso sobre os seus ombros, porque ela não vai encontrar um parceiro de jugo para poder dividir essa carga. Querido, peça ajuda, clame por socorro. Se você está sobrecarregado, se você está tendo muito peso sobre a sua vida, peça ajuda. Você está diante de uma igreja, você tem aqui irmãos com os quais você pode contar e dizer: irmão, me ajuda, eu estou sobrecarregado, eu estou sufocado, eu não aguento mais. A sua ajuda está talvez a um passo do seu lado. Um abraço que você dê em um irmão e diga: por favor, me ajuda. Gálatas capítulo 6, versículo número 2. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo: levai os fardos uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Levai os fardos uns dos outros. Querido, peça para as pessoas, fala: irmão, me ajuda a carregar o meu fardo, por favor. Me ajuda a carregar o meu peso, me ajuda, por favor. O apóstolo Paulo nos exorta: levai os fardos uns dos outros. Essa palavra fardo no grego é a palavra baros, significa opressão. A opressão é um fardo que nós trazemos sobre a nossa alma. A opressão é uma maneira de nós trazermos sobrecarga sobre as nossas emoções. Essa palavra varos no grego significa peso, carga, preocupação. E é isso que Paulo está dizendo: levai as cargas, os fardos, os pesos, as preocupações uns dos outros. Dividam isso com quem está ao seu lado. Não leve sozinho. Você não vai aguentar, querido. Você não vai aguentar carregar os fardos sozinho. Divida, compartilhe isso com alguém. Nem Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, levou a cruz sozinho. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 26. O texto diz que quando Jesus estava carregando a cruz, indo para o Calvário, ele caiu. E os soldados então interpelaram um homem chamado Simão, Cirineu, que estava passando por ali. E os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. E Simão carrega a cruz para Jesus até chegar no Calvário. E lá então Jesus ele é crucificado. Amado, nem Jesus carregou a cruz sozinho. Por que eu e você temos esse hábito de tentar carregar os nossos fardos sozinhos? Por que nós insistimos em andar sozinhos? Nós precisamos da ajuda, precisamos do socorro, precisamos do auxílio, precisamos do amparo para carregar os nossos fardos. Vamos dividir as cargas uns com os outros. Quando você divide a sua carga com o outro irmão, ele não vai ficar sobrecarregado. Mesmo que você divida os seus fardos com alguém, essa pessoa que vai te ajudar, ela não vai ficar sobrecarregada, porque a divisão de Deus nesse conceito só vai trazer alívio. Divida, ajude a levar os fardos uns dos outros. Querido, seja fonte de bênção, de suporte. Tem muitas pessoas que precisam do seu amparo. Segundo conceito, verso 7 até o verso 13 do livro de Gálatas que nós lemos. Além de levar os fardos uns dos outros, nós temos a responsabilidade de edificar uns aos outros. Volte para Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Paulo diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa subiu, senão aquele que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Verso 11. Estou falando sobre edificação mútua. Verso 11. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres.
Estou falando sobre edificação. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento, a edificação. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui Paulo fala, meus irmãos, sobre edificar uns aos outros, mutuamente. Além de carregar os fardos, ajudar a dividir o peso, nós como irmãos devemos nos edificar, devemos ajudar a crescer. Precisamos estar ao lado, juntos, para que as pessoas cresçam. Nós precisamos ser instrumentos de capacitação. Jesus, pelo Espírito Santo, Ele capacita os crentes para aperfeiçoar, para edificar. E quando nós nos aperfeiçoamos, quando nós nos edificamos, a igreja, ela caminha para a unidade. Queridos, a maturidade, ela traz solidez para a fé. A maturidade, a solidez para a fé, os frutos, tudo isso são marcas do crescimento e da edificação. Uma igreja edificada é uma igreja madura. Uma igreja edificada é uma igreja que frutifica. Uma igreja edificada é uma igreja que é sólida na sua fé. E uma igreja que é edificada, ela cresce para a glória de Deus. A igreja que está firme no Evangelho, firme em Jesus e tem convicção das doutrinas, ela naturalmente ela vai expandir, crescer, porque ela tem estrutura, ela tem base, ela tem solidez. E essa base, essa solidez, ela depende dessa edificação mútua. Paulo fala que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, eles foram colocados na igreja para a edificação mútua, para que todos cresçamos, sejamos aperfeiçoados, edificados como o corpo de Cristo. Quando a igreja ela se edifica mutuamente, essa igreja se expande, ela avança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Edificai-vos mutuamente. Há duas palavras importantes aqui nesse texto. Na minha tradução, a palavra aconselhar, que pode também ser entendida como estar ao lado, dando consolo. Essa palavra aconselhar, meus irmãos, ela vem de um termo grego chamado paráclito. Paráclito é a mesma tradução para Espírito Santo. E paráclito é estar ao lado. Quando Jesus fala que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, a palavra paráclito, Consolador, ela era aquele que estaria do nosso lado, caminhando junto. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, diz assim: olha, sejam paráclitos, aconselhem, estejam ao lado, caminhem juntos, lado a lado, de mão dadas, de braços dados. Consolar, aconselhar, é estar ao lado. Eu não vou poder consolar e aconselhar e edificar se eu estou distante, eu preciso estar junto. A outra palavra importante aqui no texto é edificar. Edificar vem do termo oikos, ou edificar é a palavra oikodomeu, que significa construir casa, erguer construção. Paulo está dizendo: por isso aconselhai-vos e edifiquem-se, construam, ergam, cresçam. O que é, meus irmãos, a edificação se não é eu ajudar o meu irmão a crescer na fé, ajudar ele a amadurecer, ajudar ele a vencer as suas dificuldades, as suas lutas, os seus pecados, as suas dificuldades. Edificar é construir. Ninguém é maduro que não precisa crescer mais na fé. Ninguém
já chegou à estatura de varão perfeito que Paulo fala lá em Efésios. Todos nós, irmãos, estamos sendo moldados, edificados. E se todos nós estamos em processo de construção, nós precisamos uns dos outros, para que nos ajudem a crescer mais. Quando nós crescemos, nós deixamos as criancices de lado e nós nos edificamos mutuamente. Você tem a tarefa, o chamado de ajudar o seu irmão a crescer espiritualmente. Nós somos chamados para esse ministério. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Pedro diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Pastor, como eu vou ajudar o meu irmão a crescer na fé? Exerça o dom que você recebeu do Senhor. Pratique esse dom, exercite esse dom, coloque ele em prática. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quando eu exercito, coloco em prática os meus dons, eu ajudo o meu irmão a crescer. Quando eu vivo o dom que Deus colocou na minha vida, eu ajudo a igreja a crescer. O uso dos dons é em prol dos outros. E quando nós usamos os dons, nós nos edificamos mutuamente. Existem muitos irmãos que precisam crescer na fé. E eu e você vamos ser instrumento para que aquela pessoa cresça. Se nós não nos colocamos como instrumento nas mãos de Deus para isso, nós vamos ter pessoas que vão continuar crianças na fé até a sua morte. É dever nosso nos edificar mutuamente. Em último lugar, a partir do verso 14 até o verso 16 do livro de Efésios, nós temos que carregar as cargas uns dos outros, dividir os pesos. Nós temos que ajudar os irmãos a crescer na fé, a alcançar a maturidade espiritual. Mas nós também, para sermos suportes, nós temos que ser benevolentes uns para com os outros. Olha o que Paulo fala a partir do verso 14 de Efésios capítulo 4. Carregue os fardos, ajude a crescer, seja benevolente, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Preste atenção nessa afirmação de Paulo. Segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos que ser, irmãos, benevolentes. A maturidade, ela cura a inconstância. A pessoa que é madura na fé, ela deixa de ser inconstante diante do Senhor. A pessoa que é madura na fé, ela passa a ter firmeza, solidez, e ela caminha numa ascensão. A falta de maturidade, irmãos, torna a pessoa oscilante. A vida espiritual dela é cíclica. Ora ela está bem, ora ela está mal. Ora ela vem, ora ela não vem. Um dia ela vem, no outro não vem. Uma hora ela vai, outra ela não vai. Isso é inconstância. E a inconstância, ela é fruto de imaturidade, é falta de crescimento. Então, a maturidade, ela vai curar a inconstância. E ela vai fazer seguir a verdade em amor. Quando eu amadureço espiritualmente, eu vou seguir a verdade em amor. Eu vou viver a verdade através do amor de Cristo. Promove o fortalecimento, o crescimento espiritual da igreja. A inconstância leva ao isolamento. A inconstância é falta de maturidade e a inconstância leva ao isolamento. E o crente isolado, a pessoa sozinha, ela não cresce. Se não cresce, ela vai continuar inconstante. É um ciclo vicioso. Que uma coisa prende a outra. E a pessoa que vive isolado, ela
não vai ajudar a sua igreja a prosperar. A pessoa que não vive na comunhão, ela não ajuda a sua igreja a crescer. Então nós temos que andar juntos. Verso 16, o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Temos que estar juntos, caminhar na presença uns dos outros. O que é benevolência? Benevolência é ser favorável. Benevolência, meus irmãos, é estar disposto a absolver. Benevolência é quando você tem a legitimidade de condenar, mas você absolve. Por exemplo, numa sociedade monárquica, o rei é o que determina, o rei é quem decide, o rei é quem dá ordem. Um rei benevolente, ele usa a sua autoridade para absolver em lugar de condenar. Isso é ser benevolente. É você usar de uma atitude de não condenar, mas de absolver. E é essa benevolência que nós temos que tratar uns para com os outros. Em lugar de eu condenar o meu irmão, eu absolvo ele pelo perdão, pela oração, pela fé, pela minha maturidade. Benevolente é ser favorável para com os irmãos, estar dispostos a absolvê-los. Capítulo 4 de Efésios, lá no verso 32, um pouquinho mais adiante, veja o que Paulo escreve. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Isso é benevolência. Ele continua, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Isso é benevolência. É tratar as pessoas, aos irmãos, como eu fui tratado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, amado, quando você está diante de uma situação com alguém, a nossa atitude ou a nossa decisão, a nossa escolha tem que estar na medida da escolha e da atitude de Jesus para comigo. Se Ele me perdoou, se Ele me absolveu, por que eu vou dar a outra pessoa? Ser benevolente é ser benigno. O que é benigno? É aquele que serve, aquele que é útil, aquele que é bom. Como que eu sou benevolente para com os meus irmãos? Servindo ao meu irmão, sendo útil para o meu irmão, sendo bom para com ele. Ser benevolente, meus irmãos, é ser misericordioso, compassivo, de bom coração. Fazendo isso, nós vamos abençoar os nossos relacionamentos. Isso é o que Cristo espera de nós. Sermos bondosos, compaixão, benevolência, perdoando, amando, absolvendo, restaurando, curando, perdoando. E isso feito de maneira uns aos outros em amor. Quando nós agimos com benevolência, nós contribuímos para a edificação, para o crescimento, para a unidade. Somos chamados, irmãos, a ser suportes. E para sermos suportes, nós temos que ser benevolentes uns para com os outros. Para ser suporte, nós temos que perdoar os nossos irmãos que nos feriram, que nos magoaram. Para ser suporte, nós temos que tratar eles com compaixão, com misericórdia. Como Paulo fala no verso 32, para ser benevolente, temos que ser bondoso, temos que ter compaixão, caminhar a segunda milha, dar a capa, dar a túnica. Sem essa disposição, nós não seremos benevolentes. Somos chamados a ser suporte. Olhe para o lado, olhe para os seus irmãos. Você vai encontrar muitas oportunidades de ser suporte. Basta você olhar ao seu redor. E devemos agir de forma efetiva. Não é só olhar ao lado e identificar as necessidades. Não, é olhar ao lado, edificar o irmão que está precisando e agir para poder abençoar esse irmão. Muitos estão precisando de amparo e de ajuda. Essa é uma verdade, meus irmãos. Muitos precisam de amparo. Muitos precisam de ajuda. Muitos precisam de um suporte. E nós devemos ser a resposta para essas pessoas, dividindo as cargas com eles, ajudando eles a crescer, edificando mutuamente e agindo com benevolência diante do Pai.
Fique de pé se você puder, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Deus te chama para se colocar ao lado dos irmãos e ser suporte para eles. Entenda isso, querido. Deus te chama para ser suporte. Divida as cargas, os fardos, ajude esses irmãos. Use o seu dom para o crescimento dele, para que ele seja aperfeiçoado na fé. Trate-o com benevolência, com amor, com longanimidade, com bondade. É isso que Deus espera de nós. A unidade da fé é fruto da unidade da igreja. A igreja unida, ela vai caminhar unida em fé. Cristo, pelo Espírito Santo, nos capacita a sermos suportes. Não é por mim, não é por você, mas é pelo Espírito agindo em cada um de nós. Se as suas cargas estão muito pesadas, querido, não leve sozinho. Se os teus fardos estão pesados sobre os seus ombros, você tem uma igreja para te ajudar a dividir o peso. Pare de carregar esse fardo sozinho. Temos irmãos para dividir esse fardo, esse peso, e assim sermos aliviados. Eu e você podemos ser fonte para edificar os irmãos na fé, para ajudá-los a crescer. Compartilhe, testemunhe, converse, exorte, anime, dê conselhos, ore. Você vai ajudar os seus irmãos a crescer na sua vida espiritual, a serem edificados. Há muitas pessoas que buscam amparo, há muitas pessoas que buscam ajuda, há muitas pessoas que buscam consolo e socorro. As pessoas estão clamando, meus irmãos, gritando por socorro. É nosso dever atender a esse clamor. Pessoas estão carentes de benevolência, de compaixão, e nós devemos ser a resposta. Entenda nessa noite que Deus quer te usar para ser suporte para os seus irmãos. Deus quer te usar para ajudar a eles carregarem suas cargas. Deus quer te ajudar para que você seja instrumento de edificação, de crescimento. Abençoe os seus irmãos. Ajude-os. Pai, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Precisamos do Senhor, da Tua capacitação. Nos ajuda a sermos canal de bênção. Nos ajuda, Pai, a auxiliar os nossos irmãos na fé. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.